O texto de hoje está em Gálatas, carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 25. E o título, é Andar pelo Espírito. Esse título foi fácil, dar um título para a mensagem. Geralmente tem uma dificuldade em colocar um título. Esse é muito simples, porque o versículo é curtinho, Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Vamos orar? Consagra ao Senhor seu entendimento. Ó Pai, obrigado, Deus. Obrigado por nossa vida aqui. Obrigado, pois o Senhor nos permite estar aqui de pé. Obrigado, pois o Senhor nos permite ler aqui a sua palavra. Obrigado, ó Pai, pela energia que está nesse lugar. Obrigado, Deus, pelos louvores aqui tocados, cantados, te exaltando, te glorificando. Obrigado pela vida de cada pessoa que aqui dedica do seu tempo, do seu talento para a sua obra. Um tempo, ó Deus, que o Senhor mesmo deu a cada um de nós. O talento que o Senhor mesmo concede a cada um de nós. A vida que o Senhor concede a um de nós, e nós um pouquinho disso estamos devolvendo ao Senhor. Que a sua honra, ó Deus, jamais seja tirada, e que o Senhor multiplique em cada um de nós, em cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui trabalhando, que estão aqui participando, que estão aqui, ó Deus, durante a semana também fazendo a sua obra aqui, ó Pai. Que estejamos sempre, ó Deus, buscando o andar em Espírito, ó Pai. E que o Senhor agora, uma vez mais, nos esclareça essa sua mensagem em nossos corações, reforçando, ó Deus, aquilo que a sua igreja aqui já tem feito, já tem buscado fazer, e que o Senhor nos capacite para fazer ainda mais, pelo seu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Amém? Não dá para não notar, e vai ficar melhor ainda, hein? Ficando muito bonito aí, Felicitações aí aos irmãos aí, O José Alves, o Valdir, o Vécio, o Valtinho, e todo mundo está colaborando. E a quem toca, Que para que fazer isso se ninguém tocar, O Luquinhas hoje não... Na verdade ele nem foi acordado. O pai dele resolveu não acordá-lo, porque ele dormiu muito mal, muitas dores, tudo. Trabalhou ontem o dia todo, O pai dele mandou um recado e falou: não acordei ele. Falei: tá muito certo. Tá muito certo. Nós pregamos aquilo que vivemos, que buscamos viver. Tento viver um evangelho. Você sabe o que eu vou dizer? O evangelho que é uma boa notícia. Eu busco viver o refrigério que Jesus Cristo já me deu. Eu tento viver conforme a graça de Deus. Eu não busco viver em peso, eu não busco viver preso em rituais, eu não busco viver debaixo de opressão de lei. Eu tento viver na graça, no sossego. Então só me resta pregar aquilo que o Espírito Santo me concede de tentar ser. Então a gente sempre vai ter a palavra, que às vezes a palavra pode ser dura, mas ela sempre vai estar conduzindo a igreja do Senhor Jesus Cristo para uma vida mais digna, mais pacata, mais sensata diante dos olhos do Senhor, tirando os entraves, tirando os pesos mentais, tirando o peso que fica sobre nossos ombros, porque todo o peso Jesus já levou. Então não há por que colocar peso em nós mesmos, nem em nossos irmãos e irmãs. Entendeu? Não há porquê. Então é muito certo. Sentiu mal, descansa. Precisa descansar, descanse. Precisa chorar, chore. Deu vontade de rir também, sorria. Mas tudo que seja pelo Espírito. Porque nós já vimos que o que é carne, o que é espírito, é espírito. Nós tivemos ali um nascimento primário que foi conforme a carne, mas em algum momento o próprio Espírito nos conduziu ao Senhor, Ele mesmo nos conduziu a Ele. Nós vamos só reler já um dos versículos que tratam sobre isso. É como eu digo, ir até Deus, aquele que vem a mim, eu enxergo, e falo para vocês da seguinte forma: é como se você, vou dar as mãos ao Senhor, e quando você acha que vai dar as mãos a Ele, você vê que a mão dele já estava ali assim, há muito tempo estendida para você. Primeiro Ele estendeu a mão a você, primeiro Ele estendeu a mão a mim. Ele não nos invade para nos forçar a dar a mão a Ele. Primeiro o Senhor abriu os braços para te abraçar. Primeiro Ele já fez. Então Ele primeiro veio a cada um de nós. E a transformação daquela pessoa que entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, ela é de tão profunda, que a melhor forma que o autor bíblico aqui
pôde colocar, né, que Jesus pôde colocar, é comparando com um novo nascer. Por isso que nós dizemos que somos nascidos de novo. Foi a maneira mais próxima daquilo que é a realidade. Tamanha é a transformação, porque você sai da dureza da carne, da dureza de um coração de pedra. Você saiu de um senhorio que era o senhorio de pecado, de morte, de maldade, de trevas. Você muda de senhor, você sai dos pesos, você sai do castigo, você sai do caminho de condenação, e hoje você passa a viver o quê? Passa a poder viver de maneira mais leve, passa a poder viver nas esperanças que o Senhor concede, mesmo em meio a tribulações, de que dias melhores vêm e virão, até que estejamos na eternidade com o nosso Pai, porque toda a culpa de morte que seria para nós, Jesus já levou, e o que tem para nós é apenas vida, vida em abundância. Então aquele que nasceu de novo, essa obra é de tão forma profunda, eficaz e viva, que a maneira mais próxima para o nosso entendimento foi dizer, nascer de novo, nascido de novo. Porque eu imagino que é até além disso, mas nós não compreenderíamos, nós não entenderíamos o tamanho da graça e do amor do Senhor por cada um de nós. Em nenhum momento de nossa vida devemos esquecer o quanto Deus nos ama e continua nos cuidando, apesar das dores, apesar dos ataques, apesar das doenças, apesar das dificuldades, apesar das mentiras. Nunca esqueça o quanto Deus continua zelando de cada um de você. Não esqueça disso. Porque a palavra aqui vem a nos dizer o andar em espírito. No original ali, não era um andar, que é um termo ali do andar literal, né? Que é isso aqui. Mas nesse andar aqui, é conforme tal, de acordo com tal. Então o que é o andar espírito? Se eu sou nascido do Espírito e agora eu sou um ser, digamos assim, espiritual, porque Ele me fez assim, então agora eu não ando mais conforme os desejos, conforme a satisfação que a carne busca. Ela pode até gritar ali, o velho pode até gritar, mas o que manda agora é a parte do Espírito. Então o eu, o seu eu, ele busca a satisfação nas coisas que são espirituais. E por que busca a satisfação nas coisas que são espirituais? Não é porque você se tornou boazinha, não é porque você se tornou bonzinho, não é porque eu me tornei bonzinho ou isso ou aquilo. Porque o próprio Espírito Santo em mim e em você nos faz caminhar conforme a vontade, e aí sim cumprindo de verdade o que seria a lei. Logo, nós não estamos debaixo do jugo, não estamos debaixo de opressão de leis. Nós não fazemos o que é correto por medo. Não adianta fazer o que é correto por medo. Não adianta. Em trabalho secular, né? Sempre que a gente vive muito trabalho, muito aqui. Em trabalho secular, não adianta você ter as pessoas que fazem as coisas porque são obrigadas. As pessoas, lá a gente diz, precisam comprar a ideia. Precisam comprar a ideia. A gente trabalha com equipes, da minha parte, muito sossegadas, muito tranquilas, e estão funcionando muito bem. Estão funcionando muito bem. Aquele que não se submete ao funcionar bem voluntariamente, não pode fazer parte do grupo, então ele é tirado. Simplesmente isso. E todos que estão, cumprem bem a sua função porque gostam e acabam trabalhando pacificamente, sem cobrança, sem ninguém em cima, apenas funcionam. Tento levar para o mundo secular um pouco daquilo que enxergo no mundo espiritual, onde nós devemos fazer o certo
porque o Espírito Santo em nós nos conduz a isso. Não porque eu tenho medo do inferno, não porque eu tenho medo do julgamento dos outros, não por nada disso. Não porque... Não. Isso é natural. Isso tem que ser parte da nossa natureza, da nova natureza, da nossa natureza espiritual. O andar em espírito é fazer as coisas pelo Espírito, por força do Espírito, não por força de lei, não por força de medo, não por persuasão, não por nada disso, não por ego. Vou fazer aquilo que vejam, não por nada disso. O viver em espírito, andar em espírito, é estar categoricamente debaixo da influência do Espírito Santo de Deus. A gente continua. O que eu falei aqui, João 6,65, é legal aqui porque ele é ninja, né? Ele coloca rapidão. Já tá? Ainda não. João 6,65, quem concede? Agora foi. E dizia: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Eu acabei de dizer aqui. Tudo foi porque o Pai concedeu. Desde o ir, né? Que na verdade ele veio. E todo o restante. Aí nessa nova natureza, não estamos mais sob a lei, pois o Espírito já lhe conduz. Romanos, por favor, capítulo 8, versículo 7. E Romanos, capítulo 8, versículo 4. Trazendo assim, que vi que alguns irmãozinhos gostam muito, né? Irmã Jandira, Cecília, gostam muito de anotar. Isso é bom, isso é cultura bíblica. Isso é muito bom. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Só uma pausa. O que eu acabei de falar aqui? A gente faz as coisas certas porque o Espírito conduz a fazer as coisas certas. Porque da parte da carne é impossível. Primeiramente que é impossível. Não funciona. Não vai. Por isso que o ser humano, por mais bonzinho que tenta ser, ele não consegue a tal da elevação espiritual, ou essa coisa toda que tentam por aí. Já falei um monte de vezes, olha, enxergo com compaixão todo esse povo. Que eu sei que muitos por aí estão sendo sinceros nas crenças em que se perdem, mas estão sendo sinceros. E às vezes só querendo mesmo ser melhor. Infelizmente ainda não cheguei a eles levando a palavra de salvação. Estão carentes disso. Porque eles precisam entender que só pelo Espírito que se faz. Pela carne é impossível. Isso é para nós também. Acabamos de falar sobre isso. E o versículo 4? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então quando você anda segundo o Espírito, Ele mesmo de maneira leve, de maneira suave, de maneira pacífica, de maneira prazerosa, você nem percebe quando vê a lei foi toda cumprida, e foi cumprida com satisfação. Não pode ser nada por peso, nem para nós e nem de nós para o outro. Não coloque peso sobre as pessoas, não coloque peso sobre os filhos, não coloque peso sobre os netos, não coloque peso sobre os vizinhos. Jesus veio tirar o peso. Para que eu vou colocar peso nos outros? Jesus veio libertar. Para que vamos acorrentar os outros? Não se tira alguém da escravidão e das correntes do pecado para escravizar e acorrentar em religiosidade, em obrigações diversas. Tudo deve ser pela satisfação que o Espírito concede. Se não for assim, não funciona. É só teatro, é só encenação. Fantasia. Nós não vivemos fantasia, vivemos a realidade do Espírito. Não é? Percebe que uma coisa é obra da carne? O que é obra? O que é obra? Obra é aquilo que se vai e faz, né? Foi ali, cavou, colocou alicerce, botou ali o
o amarrado ali dos arames, né, dos vergalhões, concretou, isso é obra. Você fez, make, né? E fruto? O que dá fruto? Tem uma árvore plantada aqui, ó. Posso até adubar. Posso adubar, regar, tirar ervas daninhas de volta, né? Mas consigo entrar nos recônditos da árvore e fazer com que ela dê um frutinho que seja, menorzinho que seja. Consigo? Nenhuma. Posso ficar de guarda ali 24 horas por dia para nenhum bichinho, nenhum insetinho pousar em mascanada ali e colocar o melhor adubo do mundo. Não consigo fazer com que ela dê mais ou menos fruto ou nem sequer um. Se esse poder gerador que está por trás de toda a vida, que nos mantém, faz tudo isso, a qual esse poder nós chamamos de Deus, a qual esse poder eu creio na revelação, que é o Deus Criador dos céus e da terra, e que mandou seu Filho aqui para que eu tivesse um bom relacionamento com Ele, e que você também tivesse. Falo isso com todo respeito a essa força, a essa coisa, porque Ele falou, não tem nome, Ele fala o eu sou. O eu sou me enviou, não é assim? Não dá nem para nominar, não, na verdade não tem, não dá para. Eu estou falando é dele mesmo. É igual Paulo falar ao Deus desconhecido, né? É desse aqui que eu estou pregando. Não dá nem para explicar direito, mas é desse aqui que vocês não conhecem. Se não fosse esse ser de fazer ali, dar o fruto, não teria nem uma maçãzinha, nem uma bananinha, nem uma uvinha, nem uma jabuticaba. Quem gosta de jabuticaba? Jabuticabinha é bom. Não é assim? Então o fruto é diferente de obra. Vê que obra é da carne, mas fruto é do Espírito. E por que já está diferenciado assim na Escritura? Porque o fruto jamais será o resultado de obra. Isso é libertador. Isso é libertador. Nós precisamos dar frutos, sim. E esses frutos são resultado das nossas obras? Não. Esses frutos são resultados do Espírito, pois só Ele consegue fazer. Por melhor que seja, por mais nobre que seja, por mais esforçado que sejamos, não conseguimos fazer uma mísera árvore dar um mísero fruto. Mas Deus em nós faz frutificar muitas coisas. E aí é tudo dele novamente. Isso é o andar no Espírito. Eu não ando por obras. Não quero honra de obras, não queira, não deseje reconhecimento humano. Se derem, tá, ok, obrigado, né? Seja gentil, educado, né? A gente se esforça para ser bem educado, obrigado, tá bom, Deus abençoe. Mas esperamos sempre de Deus. E Ele fala que a gente pode esperar dele. Ele disse, então se Ele diz, eu posso, né? Estou jogando conforme as regras do jogo, né? As 4 linhas do jogo. Deus nos abençoa. Vamos aqui, ó. Sei que eu não sou muito fã, mas sei que as pessoas gostam e acaba sendo didático. Então acho que para essa manhã pode ser interessante aqui. 5 coisinhas. Tem mais, né? Mas vamos elencar 5 pelo menos, para que nos ajude todo dia a se lembrar, para que possamos andar em espírito, né? Ou já ter aquela tranquilidade de saber que está andando em espírito. Uma primeira coisa é o reconhecimento. Está ali, ó, carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 18, por gentileza, pastor Rodrigo. Romanos 7, 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. A primeira coisa é um reconhecimento. Nós precisamos reconhecer, nem vou chamar de fraqueza da carne, mas a incapacidade da carne de fazer o bem. Nem vou dizer que é forte ou fraca ou média. Eu vou falar da incapacidade. Aí você mata o assunto. Fim, fechou a tampa. A carne não vai fazer o bem.
Eu de mim não consigo fazer o bem. Eu de mim não consigo evitar os pecados. Eu de mim não dá. Primeira coisa é reconhecer. Reconheça. Tá aí, Romanos 7,18. Uma segunda coisa, tem várias. Aquilo que a gente sempre fala que precisa. E a igreja aqui já, e mais aqui, às quinta-feiras a gente tem estado aqui, né? Foi em agosto, né? A Jennifer sugeriu de fazer isso. Aí eu até contei, olha, a gente tem isso na cabeça há muito tempo, mas nunca quer saber, veio falar, vamos começar agora. E a gente já tem testemunhos, nós já temos bênçãos. Não que a gente esteja atrás de bênção, mas ele mandou pedir. Deus falou que você pode pedir, então peça. E aqui ele diz o quê? Uma outra coisa que a gente faz? Orar. Ore. Hebreus 13, 21. Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 21. Primeira coisa é reconhecer. Da carne eu não consigo. Ponto. Então tem que orar também. Vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável. Por Jesus Cristo, ao qual seja glória para todo sempre. Amém. Esteja em constante oração pelo seguinte. Por que orar? Quando você ora, vem à sua memória não só aquilo que você necessita, mas também as coisas que você precisa ainda ir deixando para trás. Mas também coisas que ainda afligem e ficam tentando impedir o seu andar em Deus. Então, não vai existir o aperfeiçoamento se não existir uma vida de oração acompanhando. Não, você não vai se aperfeiçoar se não existir uma vida de oração alicerçando esse aperfeiçoamento. Então, se primeiro você reconhece, em segundo, dizemos, tenha uma vida de constante oração para que você vá sendo aperfeiçoado. Tá? Que aqui, no perfeito total, aqui não vai dar, não seremos. E a Bíblia já prevê que aqui não seremos. Por isso que ela fala aperfeiçoando, ou seja, é um constante, é um contínuo, não para. Amém? Terceiro, você vai orar para o que não crê? Então precisamos crer. Você tem que acreditar. Ou você crê ou não crê. Não existe meio termo. E me arrisco a dizer, olha, não perca seu tempo em firulas e teatros. Se você não crê, nem perca tempo. Eu digo isso porque eu não perderia. Ponto. Não perderia tempo. Mas se oro, se clamo, primeiramente, é porque o Espírito em mim já fez brotar uma fé e a crença nisso. Eu não precisava, mas já vi muitas e muitas vezes na minha vida, não vou nem partir para a vida dos outros que já vi também, já vi muitas e muitas vezes na minha vida respostas de oração que você vê, olha, isso só pode ter sido sobrenatural. Isso só pode ter sido sobrenatural. Porque eu tenho uma natureza, vocês sabem, crítica, de crítico, de desconfiado. Então eu coloco tudo à prova, o tempo inteiro eu fico colocando tudo à prova. Desconfiado por natureza. Então diversas vezes eu vi, olha, isso aqui só pode ser sobrenatural. Então obrigado, Senhor. Eu não precisava, porque a fé o Senhor já brotou em mim. De mim mesmo eu nunca teria. Sempre falo, eu de mim mesmo nunca entraria na igreja, jamais, jamais. Mas pela graça de Deus que já me conhecia de antes, me fez nascer onde nasci e se revelou a mim da forma que Ele quis, e eu posso estar com Ele hoje e desfrutar disso. Porque de mim mesmo eu jamais entraria. Então tenho a fé que me faz falar com Ele e não precisava das respostas, porque Deus pode falar não. Deus pode falar não e Deus fala não também. Mas em tantas vezes que Ele me disse sim, sem eu merecer de forma alguma. Eu sei que não tenho merecimento algum, mas tantas e tantas vezes Ele disse sim. Isso só pode ser amor. Então creia. Que é o Romanos 6, 14.
Romanos 6,14. Acho que eu anotei errado aqui. Anotei errado, mas me perdoe. Mas tudo bem. Amém? Vamos lá? Depois boto no grupo lá o certo. Filipenses 2, 12 e 13. Vamos lá. Primeiro, reconheceu. Segundo, orou. Creu, que é a confiança, certo? Reconhece, ora, acredita. O que acontece agora? A ação acontece. Agora somos instrumentos. Instrumentos, um afiando os outros, um ajudando os outros. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a boa vontade. Isso eu não tenho certo. E o 13? Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, como eu vejo se isso está funcionando? Se estou agindo, se estou em ação, estamos continuando, se a gente não para. O Espírito Santo de Deus está em ação em nós, me fazendo continuar, te fazendo continuar. Tudo pode parecer contrário. Não se importe com isso. Apenas lembre que o Espírito Santo de Deus opera em você para que a sua ação vá conduzindo aonde Ele quer levar e ao que Ele quer fazer. E como Ele é o Todo-Poderoso, Criador e mantenedor de tudo, Ele vai executar em mim e você toda a boa obra que é dele, toda a boa e perfeita vontade dele. E aí não importa os ventos, não importa a correnteza contrária, não importa o inimigo tentando fazer buraco no nosso barco, não importa que o inimigo fique jogando entulho nos nossos poços. O Espírito vai soprar aonde quer e vai nos conduzir. E o Senhor nos guia até águas limpas e tranquilas para que possamos beber. Então não olho para os ataques e para as ações do inimigo. Eu apenas sinto e vivo a ação de Deus em mim. Então isso vem para o agir. Reconhecer, orar, acreditar e agir. E depois disso, o que me resta? Um sentimento de satisfação, um sentimento de ser amado pelo Senhor, um sentimento de ser guardado e zelado pelo Senhor. E que sentimento é esse? Gratidão. Nos resta agora um sentimento de gratidão. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 16. Nós precisamos ser gratos. Mas isso vai brotar, tá? Isso vai brotar. Isso é um andar espírito. Mas graças a Deus que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito. O que é solícito? O que é a pessoa solícita? Né? Pessoa que, vamos, vai para toda obra, né? A pessoa que você pode, vamos lá. Não, mas nem falei, não, mas vamos. Você é solícito. Solícito. Quem te faz acordar no domingo de manhã chuvoso te conduz a essa solicitude? Quem faz esses senhores aqui, né? Que durante a semana poderia estar lá assistindo um filme ou descansando, fazendo qualquer outra atividade. Quem os faz vir aqui, gastar do seu tempo? Às vezes, né? Não sei, às vezes arranha a mão aí, dá uma batida, nem sei se aconteceu, ou respira o pó aí da quebradeira, da construção. Quem faz essa solicitude? O Espírito Santo. Quem tira cada um de nós aqui do nosso cantinho e traz aqui? O Espírito Santo. Quem que nos faz olhar para aquilo que parece improvável e abraçar a causa e continuar e permanecer? É o Espírito Santo.
Mais cedo ali, né? A irmã Helena sempre relembrando, olha, quando era 4, né? Isso aí para a nossa história de vida, de todos nós. Em algum momento era só 4 mesmo, né? Eram só eles, sem pastor, sem músico, sem nada. Eram somente eles. Mas eu comentei com ela, né? Olha, naquele momento, vocês eram a igreja aqui e mantiveram. Antes de nós voltarmos, né? Antes de nós chegarmos aqui, eles mantiveram. Aí depois, outros irmãos voltaram. Não é verdade? E uma chave. Mas mantiveram. E depois, outros voltaram. Outros lá de muitas décadas, né? Voltaram. Outros vieram se agregando. Quem faz isso? É o Espírito Santo de Deus, né? Só o Espírito Santo. O improvável. Isso a gente leva para a história de vida. Eles vieram. Um colega de trabalho que se ofereceu para ser um instrumento único. Aí a gente liga pro pessoal que a gente conhece, né? Fala assim, não, quer dar uma força aqui? Não, agora! Né? Que um pessoal meio doido, solista aqui, eu gosto desse casal pra caramba. São meio doidos. O Douglas e a Jennifer. Falar igual Ariano Suassuna. Né? Eu gosto de gente doida. É que eu sou do ramo, então... Olha o que é, o Espírito conduz. Por que o irmãozinho parou ali para ouvir ali um som tocando na caixa? Por que o outro irmão colocou essa caixinha tocando ali? O Espírito Santo conduz. O Espírito Santo conduz. E nós simplesmente agradecemos a Ele. Amém? Deus nos abençoe. Amém, Jesus Cristo. Obrigado, né? Não foi? Aí há 2 anos já está aqui, ó. O pastor Rodrigo veio com família. Aqui, ó. E o outro também. Isso é o que? É obra? Isso é fruto. Isso aqui é fruto. Vocês não fazem ideia da satisfação, que eu sou meio maluco, né? Fui para lá, é agitado, né? Quero olhar para todo mundo. Mas cada hora que eu olhava para ele aqui, que satisfação que dá de ver um menino aqui tocando. Diante de vocês não sabem a satisfação que dá. Não dá para descrever. Extrema satisfação. Isso me gera extrema gratidão a Deus, porque isso é fruto. Isso é fruto. Amém? Deus abençoe. Senhor, obrigado. Nós lhe agradecemos, ó Deus. Nós lhe agradecemos pela nossa vida, lhe agradecemos pelo caminhar que o Senhor nos permite. Agradecemos, ó Deus, pois o Senhor tem concedido tempo para nós aqui nesse mundo. O Senhor tem concedido força para nós aqui, ó Pai. E o Senhor, ó Deus, tem nos feito vencer as adversidades, as dificuldades. Nós cremos, ó Deus, no mover do Seu Santo Espírito em nossas vidas, dia após dia, ó Pai, andando conforme a Sua luz, conforme a Sua graça e sendo guiados até Ti. Desde já, ó Pai, mais uma vez, nós Te agradecemos profundamente por todo o Seu amor, pela nossa vida, em que o Senhor nos fez nascer 2 vezes, uma de forma humana e a outra pelo Espírito, para a salvação. E esperamos, ó Pai, que um dia estaremos com o Senhor juntos para todo sempre. E desde já lhe agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glórias a Deus.